Você já perdeu noite de sono pensando em processo trabalhista? Ou se perguntou como grandes líderes fazem para blindar as suas empresas de problemas com empregados? No episódio de hoje, nós vamos desvendar alguns desses segredos com uma mente brilhante dos negócios. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio deste podcast. Isabela Hollenberg, advogada trabalhista com muito foco no empresarial. E hoje tenho aqui comigo um convidado e parceiro profissional, Fábio Chemes. Falei certo? Certíssimo. Até ontem eu falava Fábio Chemes, gente, e ele nunca me corrigiu. É um gentleman, né? Fábio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. O Fábio, gente, que é consultor, construtor, administrador de empresa, desenvolvedor imobiliário. O homem é brabo, gente, mas eu vou deixar ele se apresentar, né? Tudo bem, doutora? Obrigado aí pelo convite, né? Nossa jornada já tem um ano e meio, né? Que a gente se encontrou no projeto da Reserva Boa Luz. Exatamente. Muito legal estar aqui, sempre bom estar batendo um papo, sempre bom estar trocando experiências, né? Trazendo o que a gente está fazendo, trazendo o que a gente está aprendendo, porque é um processo contínuo, né? E realmente é uma jornada longa, né? Porque eu comecei com 13 anos de idade. Muito cedo. Já vou aí para uns 40 e alguns anos de vida. Então tem uma jornada longa que começou no comércio, já começou na loja com o pai. E aí isso foi desencadeando uma vontade de empreender, né? Uma vontade de ser empresário. Sempre fui, nunca fui funcionário. E até hoje tem sido assim uma jornada extraordinária de crescimento, aprendizado. Muita pancada, mas a pancada deixa a gente mais forte. A gente acostuma, né, no desconforto. E vamos conversar aí, vamos falar um pouco realmente sobre liderar pessoas, né? Exatamente. E Fábio, ao longo dessa sua jornada, dessa trajetória incrível aí que eu conheço, eu convivo, então realmente eu posso validar ela toda. Qual foi o maior desafio com pessoas que você enfrentou? E o que mudou a sua visão depois desse desafio? 10 anos atrás, eu fui empreender em Piranhas, né? Sertão de Alagoas, né? Que é chamado Alto Sertão Alagoano. É o extremo do estado. E ali foi preciso reestruturar e desenvolver um projeto turístico que envolviam, na época, 80 funcionários, em um ambiente muito desafiador, muito limitado, e eu vinha com a visão de quem morava em Salvador, quem já tinha conhecido boa parte do mundo. Grande metrópole, e de aquilo repente no foi um sertão. impacto muito grande do ponto de vista de como eu vou fazer, como eu vou agir aqui. A gente sabe que o ambiente ele tem um poder muito forte, né, sobre os nossos resultados, quem nós somos, como nós podemos agir. O ambiente ele tem uma interferência grande. Tinha uma questão cultural. Lá é uma terra que tem história com Lampião, coronelismo, e a gente tem que entender que isso faz parte da construção das pessoas que vão ser lideradas. Foi muito desafiador, culturalmente, pessoalmente, fisicamente, mentalmente. Dali para cá, eu diria que começou uma nova jornada. Uma jornada onde eu passei a empreender nas empresas dos outros. Então, a minha empresa, eu tenho as minhas empresas, só que eu empreendo muito dentro dessas outras empresas. E ali eu vi a oportunidade de reestruturar o negócio e dizer, olha, eu reestruturo, atinjo as metas e me bonifico e participo disso aqui como se fosse um sócio por um tempo, mediante resultado. Ali eu vi uma oportunidade, além da área imobiliária, a área empresarial, né? Veio pandemia, a gente passou por pandemia, era um empreendimento turístico, uma parte imobiliária, e foi uma jornada assim muito grande, acelerou muita coisa na minha vida. Eu devo muita coisa àquele ambiente desafiador, aquele ambiente me forjou com um fogo bem quente, e ali foi redesenhado, ali foi reprogramado muita coisa. Eu diria que foi um começo assim muito importante, né?
Depois eu tenho uma jornada já de várias empresas, várias experiências, mas ali eu me vi tendo que desenvolver coisas muito grandes num lugar muito limitado e ter que olhar tudo de uma forma diferente. Ou seja, o maior desafio foi o maior crescimento. Foi o maior crescimento. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, houve uma entrega muito grande, houve um empenho muito grande. E começou a me dar uma visão, a partir de Piranhas, principalmente, eu já tinha essa visão desde 2012, na verdade, que justamente nas pequenas cidades, nesses lugares mais limitados, na verdade o limite era a crença e era a mentalidade. Não era o lugar exatamente. Crenças limitantes. Ele poderia ser muito maior do que ele era. E hoje Piranhas é uma tese enorme. Piranhas hoje tem, em lançamento imobiliário, quase 300 milhões de reais em empreendimentos. Nós temos uma parte desse valor em empreendimentos em Piranhas, com obras, construções, escritórios, empresas. Faço parte da tese de desenvolvimento imobiliário de Piranhas. A Piranhas é a cidade que eu coloquei na tese de como desenvolver uma cidade do interior que tinha vários potenciais. A mentalidade hoje em Piranhas é diferente, e daí a gente começou a fluir para outras cidades e outros estados. Perfeito. Chegamos em Sergipe, há 3 anos e meio atrás. Quase 4 anos vai fazer esse ano. E já chegou sacudindo tudo. Chegamos no menor estado do Brasil, eu falo isso, eu tive a oportunidade de falar isso aqui em outro podcast. E eu falei, cara, Deus me moveu para o menor estado do Brasil e eu precisava encontrar o porquê disso e o propósito disso. E aí foi uma nova jornada nos últimos 3, 4 anos. Desenvolvemos o maior projeto do Centro-Sul do estado de Sergipe, o Vale do Real, entrega esse ano já a primeira etapa. Esse é em Tobias, cidade né? de Tobias Barreto, vai mudar a realidade socioeconômica da cidade. A gente vai dobrar a área comercial da cidade, que demorou 25 anos para ser construída, vai ser dobrada em 3. Viabilidade, venda, sucesso. De novo, uma pequena cidade com dificuldades e com restrições ligadas à mentalidade, ligadas a crenças, que foram quebradas totalmente, e a cidade está começando a viver uma nova frequência de desenvolvimento. Graças a um líder. Graças a um líder somado a parceiros estratégicos, devo a meus parceiros, clientes, sócios, acreditarem naquele potencial que eles viram lá em Piranhas. Então houve um trabalho de entrega, de resultado. Não acredito em nada sem resultado. Você me conhece um pouco, sabe que eu foco demais em resultado. Nós somos medidos pelos nossos resultados, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Seja onde for, na família, em casa, nos amigos, no trabalho, para mim o resultado está no meu DNA. É a minha forma de me posicionar, é a minha forma de ganhar espaço. E daí a gente entrou aqui nesse estado e eu estava indo para outro estado e falei, bom, já que eu vim para cá, eu vou colocar toda a minha energia aqui a nível estado e não mais em uma única cidade. E assim a gente começou uma jornada e veio a Boa Luz, né? Que é onde a gente acabou se encontrando, se conhecendo, né? Profissionalmente aí, e encarando um desafio que vamos aqui justamente falar sobre as pessoas, sobre reestruturação de times, turnover, né? Essa questão mesmo que você contou aí, para mim fica muito claro o que eu já percebi no primeiro dia que eu lhe conheci, que é a sua personalidade nata, de líder nato. É muito fácil de ver isso em você. E aí, adentrando aí nessa questão justamente da liderança, qual a linhazinha tênue que a gente tem para conseguir preparar uma equipe, mas fazer com que ela não dependa de você, que ela consiga funcionar sem o líder estando lá? Na Boa Luz foi um pouco diferente, né, porque é um projeto com múltiplas complexidades de gestão e operação. São várias empresas em uma só. E não tinha nada estruturado. Na verdade, tinha uma desestruturação muito grande. Então, a gente fez um processo. Eu sempre errei em uma coisa que a Boa Luz me ajudou a consertar. Eu elevava muito o nível de tensão. E eu ultrapassava o ponto de pressão. Então, daí eu comecei a entender que para continuar com as pessoas trabalhando em uma frequência mais longa, os gestores, os líderes dos grupos, e eles não entregassem
uma tensão muito grande também no liderado dele. Eu precisava diminuir esse processo. Eu precisava controlar mais isso. E precisava trazer uma liderança inspiradora, mais inspiradora. Daí foi a grande mudança de chave, né? Foi a grande virada de chave, que eu conseguia desenvolver, mas não conseguia reter. Manter. Porque as pessoas não suportavam o nível de tensão. E aí foi muito rápido esse resultado. Foi muito importante. Hoje eu já colho frutos, né? No começo da Boa Luz eu não tinha final de semana, não tinha horário, não tinha nada. E é bem interessante falar sobre a Boa Luz, que por que estou fazendo tudo isso na Boa Luz? Porque o projeto é imobiliário. É para chegar no imobiliário. Então precisava construir uma restauração de equipes, times, pessoas, conceito, marca, marketing, branding, valorização de destino, que é o que eu faço. Eu crio destinos de imobiliários, né? Que a pessoa tem interesse em ter algo ali. Mas eu precisava formar as pessoas primeiro, porque ali tudo é serviço. Sim, para se tornar interessante, tudo é serviço. Tem que é uma engrenagem absurda de quase 200 pessoas hoje, diretas ali, que a gente fez o quê? Selecionou os líderes e treinou esses líderes. E no caso da Boa Luz eu fui além, eu mentorei essas pessoas fora da Boa Luz. Então eu selecionei 6 pessoas do time. Elas estão até hoje comigo, elas são mentoradas por mim, elas têm treinamento, recebem livros, têm conversas comigo fora da Boa Luz, qualquer hora elas podem falar comigo, e comecei a desenvolver elas para elas desenvolverem as outras pessoas abaixo delas. E a gente criou uma grande cultura, né, dentro da Boa Luz de unidade, amor e honra, porque com isso a gente consegue manter o bloco fechado, não abrir brecha. E começamos a tratar o RH como uma área mais estratégica. Perfeito. Tinha um turnover muito grande, tinha umas rescisões o tempo inteiro, tinha gente que entrava e fazia coisas absurdas, não passava por uns filtros de seleção e treinamento, e daí a gente começou realmente do zero a montar uma estratégia que fosse um passo a passo mais criterioso, uma demora maior na contratação e uma demissão bem rápida quando fosse necessário, para criar cultura no time. Isso gerou um turnover de curto prazo intenso, porque havia um processo ainda de aprendizado, não tinha o departamento de RH, era um DP, uma pessoa, você se relacionou com ela, era impossível uma pessoa só tocar aquilo tudo. Sim. Hoje são 4 funcionários no momento no departamento, incluindo uma técnica de segurança para cuidar da segurança, e nós estamos ainda até o final do ano, minha jornada na Boa Luz nesse aspecto gestor é até o final desse ano, para daí partir para a jornada imobiliária, Sim. que é o grande projeto da Boa Luz. E esse setor passou a ser um setor com muita atenção, que às vezes muito empresário não dá atenção ao departamento de RH. Perfeito. O departamento pessoal, na verdade, desde o começo ali do processo de seleção, a empresa que entende isso como custo, processo de seleção, ela já começa errando aí, ela já começa no turnover, pré-turnover aí. E paga um preço caro. Contrato caro. Errado, pessoas erradas, não bota as pessoas certas no lugar certo. A gente implantou o método DISC, que é o método que mapeia os perfis comportamentais. Fizemos o DNA organizacional da empresa, eu faço o DNA organizacional onde eu atuo, para entender o perfil comportamental, tanto do dono quanto dos liderados, explicar a eles o que é isso. E reposicionamos pessoas de setores para outros setores, pessoas que estavam liderando que não tinham perfil de liderança e trocou por pessoas que estavam sendo lideradas que tinham perfil de liderança. Isso gerou uma resposta rápida de resultado. Então, para o empresário que está aqui ouvindo a gente, invista fortemente no RH, que tenha certeza que é um retorno sólido, é um retorno financeiro que vale muito a pena, um retorno comercial, um retorno de resultado. O Adib, né, o João Adib fala muito isso. E eu me inspirei bastante na tese dele, que a CIMED mudou depois que ele assumiu o RH. Enquanto tinha alguém tocando o RH que não era ele, era uma loucura. Então ele implantou a cultura, implantou processos. Nós temos hoje cerca de 4 etapas até alguém ser contratado. Então... E qual o perfil comportamental, pegando o gancho aí no que você falou, para você... Você evita esse perfil comportamental na posição de liderança? É bem interessante essa pergunta, porque as pessoas acreditam que tem um perfil para ser líder. E não.
qualquer um dos 4 perfis comportamentais que existem, o influente, o dominante, o conforme, o estável, todos podem ser líderes extraordinários, desde que eles tenham inteligência emocional, desde que eles dominem as outras partes que eles têm dificuldade, module isso. E, logicamente, se você tem uma pessoa estável na liderança, você tem uma liderança mais calma, mais tranquila, um pouco mais lenta. Se você tem um dominante, eu sou um dominante conforme, para quem não entende muito disso, eu tenho uma dominância, que é quem busca resultado, e a conformidade, quem gosta de organização. Então, naturalmente, eu foco muito mais nisso do que na comunicação visual, no toque, na conversa mais lenta, mas eu posso desacelerar isso. E eu posso ser mais calmo, e eu posso olhar no olho, e eu posso tocar no ombro, eu posso dar um abraço, porque eu sei modular isso como um líder. Então eu trago minha assertividade, minha organização, mas preciso trazer minha conexão humana, minha sensibilidade com as pessoas, ser mais estável. Então a parte bem bacana do perfil, quando você conhece e entende ele, é saber onde você tem que modular. Perfeito. Onde você tem que subir e descer, com um rádio que você regula ali a sintonia. E aquilo faz você atingir realmente um resultado muito grande. A gente está agora no processo de transição de gestão, de Davi está assumindo a posição, né, direta, e ele é um estável. Ele é um estável influente, é um cara agradável, tranquilo, calmo, gostoso de conviver, dá vontade de abraçar, dá vontade de ficar com ele o tempo inteiro, do lado. É um estilo de liderança muito bacana, mas ele não pode deixar de esquecer do resultado, sim, da performance, da organização. Então, muitas vezes, ele vai precisar modular também para atingir o resultado. Perfeito. Então, não existe o perfil. Existem, talvez, perfis que têm mais facilidade, já que uma liderança exige cobrança, exige pressão, exige meta, e daí a dominância, junto com a conformidade, ela realmente ajuda. Por isso que, naturalmente, o meu perfil, ele traz essa posição, mas qualquer líder pode ser. Eu tenho na base diversos tipos de líderes diferentes. O influente é um líder muito poderoso. Minha esposa é uma influente pura. Ela só tem a influência no perfil dela, assim, predominante. Uma comunicação, uma capacidade de persuasão absurda, só que tem que organizar, tem que planejar. Porque sempre uma parte vai aparecer mais e as outras, quando a gente faz essa análise do né, funcionário e passa isso, e mostra isso a ele, é muito interessante ver como ele reage, porque ele não tinha essa consciência. Ele sabia que ele agia dessa forma, mas ele não tinha consciência. Então, hoje o RH, ele é um departamento estratégico, porque quando ele traz tudo isso, no final eu estou buscando só uma coisa que toda empresa está buscando, um resultado. E as pessoas certas, no lugar certo, diminui o turnover, diminui as ações trabalhistas, porque está confortável, está bacana, está bem e entrega mais resultado. A gente tem várias teses lá dentro de pessoas que se desenvolveram assim absurdamente, porque elas foram treinadas nessa parte, ganham hoje 2, 3 vezes o que ganhavam há 1 ano e 8 e meio atrás, triplicaram os ganhos dela, trouxeram resultado para a empresa, ganham sobre resultado algumas delas. Você conhece Tatiana, nossa gerente operacional, pessoa que se desenvolveu absurdamente, né? É uma outra pessoa. E elas começam também a mudar fisicamente, na verdade. Então, como propósito também meu, que é transformar não só os lugares, mas as pessoas, ali está sendo deixado um legado de mentalidade. Com certeza. Um legado de mudança de comportamento das pessoas. A gente fala assim, eu falei para Davi, a gente salvou muitas vidas aqui dentro nos últimos 18 meses. Muita gente queria se suicidar, a gente identificou, cuidou. Isso tem sido, na verdade, um problema, acho que mundial, mas vou dizer com mais propriedade dentro do Brasil. Tanto que a NR1, que já existia toda a necessidade da empresa ter o ambiente de trabalho saudável e tal, mas ela veio muito mais forte agora, a exigência, por conta da quantidade de afastamentos pelo INSS com burnout, com depressão, né? A quantidade de tentativas mesmo de suicídio e até conclusão também. Existem as estatísticas aí, embora não publicáveis por razões óbvias, mas existem, né? Então, realmente,
passamos também, né, Fábio? Eu fico pensando, veio muita coisa, porque veio a questão da pandemia, e aí já... Encadeou muita coisa, né, todo mundo. Já engatou. Todo mundo ficou diferente. Todo mundo... E esses funcionários também da base não tinham tanto recurso, né? Recurso profissional, recurso financeiro. A gente implantou lá um processo onde as pessoas podiam trazer suas famílias uma vez por mês para usufruir do equipamento, do parque. A gente entregou acolhimento ao funcionário. A gente fala muito, trate com amor, até a demissão seja mais amorosa, seja mais carinhosa, para explicar à pessoa aquele processo de cortes e desligamento. A gente tem esse cuidado, tem implantado isso, isso é um processo, né, que você construir na empresa. E sem dúvida nenhuma, quando a gente cuida disso, tudo fica melhor em termos de gestão, em termos de resultado. Não tem como tocar aquilo tudo ou nenhuma outra empresa sozinho, só na força do braço. A força do braço só te leva até um certo ponto, a gente sabe disso, e de uma forma muito cansativa, né, a um preço muito caro. Eu vivi um certo tempo na força do braço e precisei entender e dominar esse processo emocional, espiritual também, na verdade, né, acho que e o físico, né, todo um conjunto. E hoje a gente vê pessoas lá que são inspiradas pela gente, pelo comportamento, inspiradas pelo que nós somos, que nós queremos. E é muito gratificante, né? Isso só nos move mais ainda quando a gente aprende a mover pessoas, né? A gente aprende a inspirar pessoas e a desenvolver mesmo. Perfeito. Salva vidas. Com certeza, não tem a menor dúvida. É um grande salvador de vidas, né? No Brasil, principalmente. Especialmente no Brasil. Mas você sabe, quando, ainda voltando um pouquinho na questão do perfil comportamental que você falou, então entre assim, grossamente falando, né? Lógico. Entre ter dois perfis aqui, vamos dizer, um que tenha bastante equilíbrio emocional, porém, ainda não tem a desenvoltura toda. E um aqui que já tem muita desenvoltura, mas tem um perfil, uma ausência aí de controle emocional, possivelmente esse que é treinável e tem uma inteligência emocional mais regrada seria possivelmente o seu predileto. É complexo falar sobre isso dessa forma. Eu digo assim, de forma muito... Eu tenho minha coach pessoal, ela é uma especialista a nível mundial, é a segunda do mundo nessa ferramenta, né? E a gente conversa muito sobre isso. E a gente naturalmente acaba procurando perfis parecidos com o nosso. Então, naturalmente, eu ia começar a trazer dominantes e conformes para atuar na empresa que estava composta por muitos influentes. Então, na sua empresa, você começa a ver o pessoal no cafezinho demorando muito, muita conversa, muita distração. Tenho certeza que ali tem pessoas influentes no ambiente. Muito calado, muito quieto, muito preciso. Tem pessoas conformes. Muito enérgico, muito brabo, muito explosivo. Tem lá uns dominantes. Os sharks. Então, e aquele que aguenta pancada, fica calado, maçara, aquele cara é o estável. Então, na verdade, no curso, no treinamento, na formação, eles não tendem a dizer que tem um perfil ideal. Eles tendem a dizer que quem comunica e quem domina, que seria o influente e o dominante, junto é um perfil poderoso. Porque ele junta duas coisas ali, que é a comunicação e persuasão versus o resultado. Então, isso é um perfil que facilita muito se você tiver numa operação que envolve pessoas e não máquinas. Às vezes é uma operação mais tecnológica. E envolve operação. Envolve coisas que são muito operacionais. Eu poderia dizer que um dominante influente ou influente dominante, né, é um perfil bem interessante para uma boa luz ou para uma operação complexa ou para cuidar de um hotel ou para cuidar de uma obra que envolve lidar com pessoas ao mesmo tempo, tem que entregar muito resultado. Ele ajuda muito, mas se ele não tiver conformidade, não for organizado, enfim, sempre você vai entender que o grande lance é o que você consegue fazer como de modulação. E aí é técnica, treinamento, curso, não tem jeito. O curso... Tem que moer. Eu fiz uma publicação a respeito disso, assim, contrata ou não contrata. E eu percebi, assim, que tiveram muitos haters
que quando eu disse assim, olha, que essa pessoa que não tem muito controle emocional, mas ela não sabe muito ainda da operação, eu coloquei, ela é treinável. Isso para mim não seria um problema, né? Para mim, um problema maior é aquele que não é controlável, mas entende da operação. Esse, para mim, é mais difícil, embora também seria treinável, né? Mas eu me recordo que a maioria das pessoas não compreenderam o que eu quis dizer na publicação. Mas, Fábio, vem cá. Agora a gente falou do DP, do gestor, né, do líder. E a comunicação do gestor com o jurídico dele? Porque isso aí tudo vai ter que estar validado por um respaldo jurídico para saber se todo esse processo está em conformidade, está coerente com o compliance. Como é que você vê isso? Não, a gente tem que trazer, logicamente, essa relação do jurídico, dos POPs, dos processos, de todo o conjunto de ações juntamente com a assessoria. A gente faz isso, inclusive, direto aqui, né, com a sua assessoria. Tem o Dr. Matheus também. A gente entende que certas coisas precisam ser mais burocráticas, precisam ser um pouco mais lentas, porque se você não olhar isso, você vai atropelar processo, atropelar situações que depois vai ter um reflexo lá na frente, seja nos contratos, como a gente discutiu bastante na ocasião, sobre qual é o modelo de contrato ideal para esse funcionário. Caso, porque não é um modelo só para tudo. Não tem um copia e cola, que muita gente fica copiando e colando contratos e não atualiza a lei, atualiza as situações, atualiza o tipo de função. Isso mesmo. Então, a gente, sem dúvida nenhuma, eu acho que é todo um processo, né, de processos que precisam ser respeitados. E isso é um ponto muito difícil do ser humano, que é seguir processos. É um desafio muito grande que eu tenho até hoje, onde eu atuo, a explicar às pessoas que eles não podem pular processo. E o ser humano tende a querer burlar isso. Então, eu, como tenho uma disciplina muito grande, uma conformidade que me traz essa disciplina muito grande, eu faço sistematicamente todos os dias, eu presto contas, eu sigo os processos, eu não pulo o processo de forma alguma para que eles sigam esse caminho. Especialmente porque não adianta eu seguir falar, o líder tem que, senão o líder tem que fazer. Não pode fazer isso. É quando você olha para lá, o líder está fazendo justamente o que falou que não podia fazer. Então, acho que tem que começar pelo líder, pelo gestor, pelo empresário. Ele quer que cumpra, então ele tem que cumprir os processos também. Ele tem que ser a peça inicial. E sem dúvida nenhuma, hoje os departamentos eles precisam se comunicar melhor, com mais fluidez. A gente usa o WhatsApp, mas hoje tem outras ferramentas que a gente está pesquisando agora, ferramentas mais que controlam mais e não geram esse caos que o WhatsApp às vezes gera. Em relação a ferramentas, eu me conecto muito à sua forma também, porque eu me recordo que quase que momentaneamente nós dois tivemos o Cloud, por exemplo. Foi. E o ano passado a gente conversando também sobre a inteligência artificial, sobre, né, os robôs. Então eu falei, olha, porque eu lembro que quando eu comprei o Cloud, quase ninguém sabia, mas você já tinha. Aí, quando a gente senta para conversar, cada um coloca o seu, né, Fábio? E já tá tudo ali. Tem que usar e tá aí, tem que entender isso juridicamente como é que funciona nas relações, porque a gente está gravando as pessoas. Sim, aí LGPD. Pergunta se pode gravar. Perfeito, é a primeira pergunta que eu sempre faço também. Os grupos de WhatsApp viraram algo muito comum e a gente sabe que isso precisa também colocar isso, foi orientado por sua assessoria, de como fazer esses grupos, de quem fazer esses grupos, até de quem é o administrador desses grupos, para não gerar um conflito, um caos de comunicação. E é isso, eu acho que se você não tiver processo, até a comunicação pode ser um caos e virar um grande problema na empresa e gerar até processos trabalhistas e desgastes muito grandes, né? Exatamente. E você estava dizendo para mim aqui essa questão dos processos, dos POPs e tal. Como passar para o empregado o juridiquês, né? Porque vamos dizer assim, eu converso com você uma linguagem completamente jurídica, você me entende, mas possivelmente lá no chão de fábrica pode ser que não chegue a mensagem exatamente do jeito que eu gostaria. Como é que o Fábio faz para... Aí eu acho que é hora de entrar o RH estratégico, que vai criar formas de comunicar para cada nível, cada fatia, cada etapa, cada setor da empresa. Então a gente hoje poder chegar para o pessoal da jardinagem para explicar algo,
Não é a mesma coisa que eu vou usar e a mesma linguagem para comunicar com o pessoal do marketing sobre alguma coisa relativa a esses termos e temas, né? Porque então a gente tem que começar a exemplificar com situações do dia a dia, a gente tem que começar a trazer uns exemplos mais simples, mas que sejam do cotidiano da vida deles. E isso, de novo, o líder estrutura o RH para que um bom RH saia da cabeça dele que ele está ali só para contratar e demitir. Contratar, demitir, gerar folha. Contratar, demitir, gerar folha. Não. Você está aqui para gerir pessoas. Perfeito. Você está aqui para ajudar a identificar um problema, uma relação, um conflito e trazer isso para um ambiente que aqui, o ambiente do RH, é um ambiente de acolhimento. Eu falo muito isso para o RH lá da Boa Luz. Tem 15 dias, um funcionário chegou lá, fez uma carta e saiu. Eu nunca tinha visto isso dessa forma. Uma carta de demissão. Fez uma carta e saiu assim, tchau, saiu. Só fez a carta, levantou e foi embora. E demorou de chegar para mim. Só chegou quando esse funcionário, mais tarde, mandou uma mensagem me agradecendo todo o ensinamento, todo o acolhimento, todo o trabalho, mas que ele tinha saído. Aí eu parei e falei, RH, você não acolheu esse funcionário direito. E eu vou te provar isso em uma semana. Aí o RH ficou meio até um pouco chateado, porque a gente é dominante, então às vezes a gente é um pouco duro. Aí eu liguei para ele e falei, o que aconteceu? Eu não quero saber sobre sua demissão. Eu quero saber por que você teve essa atitude. Qual o problema que você está passando? Um filho dele tinha acabado de se acidentar. Ele estava passando por problemas com a mãe, que está bem idosa, ele tinha que cuidar. Ele entrou num parafuso de problemas simultâneos. E ele entrou num pico de pânico, de estresse. E fez isso. Fugiu. E eu falei, meu irmão, primeiro eu quero saber o seguinte, como é que está seu filho? Você está precisando de alguma coisa? Você quer alguma ajuda? E comecei a conversar com ele. Eu falei, nos próximos 7 dias eu quero conversar com você. Depois a gente fala sobre trabalho. Foi ontem, ou foi hoje, Tati me ligou e falou, olha, Alessandro falou que vai voltar para ficar nos feriados e domingos, porque para ele é melhor, e vai resolver o nosso problema de escala e não ter que contratar um terceiro. Então, veja... Sem turnover. Um funcionário foi acolhido, mesmo no momento desse. E principalmente no momento desse. O RH ali não teve a sensibilidade de segurar. E se o RH não sabia, ele chama o líder, chama o gestor, chama o diretor e fala, está acontecendo isso com fulano. Para entender melhor. Perfeito. E não simplesmente aceitar e deixar a pessoa sair sem nem ter conversado com ela. E a minha pergunta para você seria justamente isso. Como a gente, como um líder, né, consegue, através de um roteiro, de uma conversa, ele consegue ter esse feedback negativo do empregado que quer sair ou, nesse caso aí, que já saiu. Você acha que, primeiramente, tem que ser o departamento pessoal mesmo? E se ele não conseguir dar conta, ele pede para cima, para a gestão? Eu acho que se ele tem um supervisor, se ele tem um gerente, esse gerente está muito ligado a esse funcionário, ele sabe muito o dia a dia. No caso, esse departamento específico estava ligado a mim, tá? Ele não tinha uma gerência. Então, ele procurou o RH. Entendi. Ele não me procurou. Ele não me procurou diretamente. Possivelmente, inclusive, porque senão, Fábio é muito ocupado, não vou... o problema é meu, porque pelo jeito ele reconhecia medo, como um problema dele, né? Teve medo, porque ele queria fugir daquilo e talvez ele soubesse que eu ia conversar com ele, que eu ia... Eu acho assim, de novo... queria saber, com certeza. Isso me traz sinais também, como líder, que eu preciso estar mais aberto, que eu preciso estar mais disponível, eu procuro estar mais disponível, mas a gente não comunica isso fisicamente, né? Especialmente assim, porque e eu me coloco também, mais ou menos no mesmo perfil que você, num perfil muito forte, assim, muito não acolhedor, né? Então, por mais que a gente às vezes modifique na nossa cabeça essa mudança, mas a gente precisa fisicamente avisar, se comunica, externar, o corpo comunica, né? A gente tem 93% da nossa comunicação é não verbal. Então eu tenho mudado muito a postura, mudado muito o sorriso, mudado muito o olhar, mudado muito ir lá, quando eu passo nos setores, eu vou passando setor por setor quando eu chego, dando bom dia. Isso é intencional, tá? Para o meu perfil é como ir para a academia. Eu tenho que treinar aquilo
para que aquilo vire algo que eu consiga fazer como hábito. Mas eu tenho consciência e eu tenho autorresponsabilidade. Então, eu sei que eu preciso fazer aquilo se eu estou na posição de liderança. Então, veja, acho que a grande mensagem para um líder é: moa seu orgulho. Moa seu orgulho. É o grande ponto que eu moí muito. Moo até hoje, todos os dias. E você achar que sabe, que já está ali no lugar, que já é que manda. E muitas vezes eu viro e pergunto: pessoal, o que é que vocês acham disso? E até eu saberia a resposta. Mas eu, às vezes, ouço uma resposta que me surpreende e me traz algo melhor. Que é aquela hora que eu digo: tá vendo como é bom moer seu orgulho? Você acabou de receber uma mensagem, de uma informação melhor do que o que você achava que sabia, de alguém que você não esperava. E é sobre isso que eu acho que é a coisa mais importante. Extrair o melhor de pessoas que nem sabem o tamanho e o potencial delas. Quando você começa a fazer isso vira uma frequência que essas pessoas começam a tirar o melhor de quem ela lidera. Isso é verdade. É a cascata, né? O efeito cascata fantástico que todo gestor quer. A Boa Luz está nessa frequência com a boa parte dos setores, alguns ainda estão precisando de algum ajuste. A perfeição não vai ter, porque né? Foi curto, né? Foi intenso, foi curto. Na verdade, a gente só tem 9, 10 meses de equipes sendo formadas. Não tem nenhum ano. Porque os primeiros 6 meses foram difíceis no ponto de vista de parar. A gente não conseguia parar de tanta coisa. Mas você que tem uma empresa maior, um empresário que já tem uma empresa mais estável, que tem já uma empresa mais... que é outro desafio também, quem tem uma empresa muito antiga, né? Como é que muda essas pessoas, né? Como é que você muda a fulano que está 25 anos aqui comigo? Ah, mas sempre foi assim. Então, não vai. Eu vou dizer a você que você vai ter que demitir essa pessoa provavelmente quando for mudar. É super difícil. Quando eu pego algumas empresas que têm funcionário assim mesmo, de 25 anos, 30 anos, e que é louvável, que é maravilhoso. Por outro lado, se ele não se abre para se adequar àquela nova realidade, realmente se torna um obstáculo. Porque a frase da boca dele mas eu sempre fiz assim. Sempre foi assim aqui. Né? Então, é difícil, é difícil. E você que lida assim com muitas equipes, de todas as formas, de todas as faixas etárias, de todas as faixas de formação, né? Primeiro grau, muitos ali trabalhadores rurais, né? Porque a Reserva Boa Luz é uma fazenda, né? Tá na zona rural. E também com pessoas num treinamento muito alto. Qual que é, Fábio, mais ou menos, eu sei que não existe mas para você selecionar uma pergunta da qual você sente que é o termômetro para saber como é que a equipe tá, se tá legal ou se tá precisando conversar, renovar, fazer cursos. O que você pensa, assim, é uma pergunta que você colhe a resposta normalmente que você já estava pensando, porque o líder também é muito intuitivo, né? Então... os liderados dele ninguém tá falando nada, mas ele tá sentindo que tem alguma coisa, aí chama para aquela reunião, qual é a pergunta aqui? Tem uma rotina que eu gosto muito, né? Eu separo os grupos, independente se é jardinagem, manutenção, o outro é da fazenda, o outro é piscineiro, o outro é marketing, o outro é financeiro, o outro é RH, o outro é alimentos e bebidas, o outro é não sei o que for. Separa eles em grupo, traz eles para a mesa, bate um papo com eles, vê o comportamento físico, o corpo ele comunica demais. Como se fosse uma confraternização, sem nada de... Traz eles para uma... Deixa eles mais perto. Mais à vontade e mais perto. Quando você faz isso, naturalmente, você, líder, gestor, você abre um canal de comunicação com essa pessoa. Então, às vezes, certas coisas que eles não falariam... ou que eles queriam falar, mas eles têm medo, eles começam a se soltar. Falar. Eu tenho uma habilidade na cozinha muito grande e eu, a cada 1 mês, 2 meses, vou fazer agora terça-feira, reúno os funcionários e eu preparo o almoço deles, na frente deles, para não achar que não foi eu que fiz, que eu contratei. Lógico. Tá? Eu faço um churrasco na frente deles. O Fábio tem uma fama de bom chefe, nunca pude participar de uma... Eu gosto e eu faço isso dessa comida aí, como uma estratégia. Perfeito. De aproximar, de abrir um espaço e dizer assim, você pode falar comigo, mas como é que eu mostro isso? Cozinhando para ele. Aí vem o orgulho. Aí eu moo o meu orgulho
Eu entendo que eu tenho que servir é importante para mim e para o próximo, e eu vou lá e sirvo essas pessoas. Eu, muitas vezes, compro os insumos. O de terça-feira agora não é a Boa Luz que está... Eu que estou comprando do meu bolso. Fábio Chemes. E eu vou fazer um churrasco, e eles não sabem que sou eu nesse caso. Eu disse que contratei um parrilheiro para fazer uma parrilha que ele vem e que ele só tem tal dia. Quando eles chegarem lá, eu vou estar lá de avental, servindo eles. É um time comercial esse. Muito forte isso para um time comercial. Isso impacta. E quando eu faço isso, eu não só faço isso. Eu deixo uma palavra, eu deixo uma mensagem, eu mostro a eles o quanto é importante servir, para que eles me sirvam com amor, com carinho, com unidade, com potência, com vontade, com tesão mesmo, porque o comercial tem que trabalhar sangue. Um comercial que não tem esse fervor, ele não entrega. Exato. Ele não entrega. Tem que trabalhar então, no setor. Eu fiz isso já com o pessoal da manutenção, já fiz o pessoal do atendimento, até sair agora da Boa Luz, no dia 31 de dezembro, da minha posição. Eu vou fazer mais algumas vezes com algumas pessoas para honrar essas pessoas, né? E porque isso me preenche também. Isso também porque a gente tem que se preencher, a gente tem que se sentir cheio também para transbordar. Exatamente. Então isso me deixa feliz, assim, eu super feliz. Poder fazer isso e poder inspirar outras pessoas a também ser daquele jeito. A replicar, né, Fábio? Isso você faz muito bem. É um exemplo, então, assim, a disciplina, o horário. De novo, não é deixar de pressionar nunca, né? O Lázaro do Carmo fala muito isso. A gente toma pressão desde o dia que a gente foi puxado da barriga da mãe. já começou na pressão. Que a gente tinha tomado pressão e ele brinca, fala lá do primeiro namoro, toma um chifre, depois vai lá e faculdade, depois vai ter filho, depois vai casar. Ou seja, o tempo inteiro a gente está sob pressão. Então, suportar a pressão é importante. Ensinar isso ao liderado é importante, porque vai ter pressão. A pressão é a única certeza que a gente tem que a gente vai ter. Então, hoje a gente tem isso de novo, de uma forma mais modulada, de uma forma menos tensa, porque a tensão ela rompe, ela parte, ninguém aguenta. A tensão em excesso ela rompe, né? Um pouquinho é importante, porque uma certa pressão, como eu reconheço, o médico falou aí que já começou, total, né? A gente já começa pressionado, mas o excesso... na minha jornada, sobre a tensão e pressão, até em casa. Então hoje minha relação com minha esposa, ela fala, você é outra pessoa, você me deixava tensa. Então, e eu, como não tinha domínio do meu perfil comportamental, eu exagerava na organização e na dominância. Esquecia da comunicação, da relação humana, do olhar no olho. Ela falava o tempo inteiro, você não olha no olho. E eu tava nem aí quando ela falava isso. Hoje, eu falo assim, eu deveria ter te ouvido, a gente está quase 20 anos juntos, eu deveria ter te ouvido lá atrás. Porque na hora que eu não olho no olho, eu estou comunicando alguma coisa. Com certeza. E muito ruim. Isso. Só que eu não percebia. E eu falava assim, para que olhar no olho? Não precisa olhar no olho. Na minha concepção natural. Então, quando eu modulei isso, acabou. Mudou o jogo. Eu não olhava no olho do garçom, não olhava... E ela se incomodava. Esposas são sábias. Muito, super Maridos, escutem suas esposas, hoje, seus companheiros, suas companheiras. Minha esposa é minha conselheira hoje, que eu não a usava como conselheira, porque ela tem um perfil comportamental fantástico para isso. E ela se incomodava por quê? Porque para ela é importante. Você falou que ela é puramente influente. Comunicação. E ela agora também está melhorando os outros pontos. Sim, que ela tinha. Ela tem agenda, que ela não tinha anotado tudo direitinho, que para ela é importante. Então, veja, acho que o processo, inclusive sábado agora, eu fui convidado para dar uma palestra, vai estar comigo, sobre a mudança de comportamento do homem na família e reflexo na empresa. Porque reflete absurdamente nos resultados da empresa. Então, arrumar em casa as coisas vai trazer um reflexo na empresa. Assim como a gente tem que se preocupar com o funcionário, como é que está ele em casa. Porque se ele estiver desarrumado em casa, ele vai entregar um resultado ruim no trabalho. Engraçado você falar isso, porque nesse final de semana, Humberto, né, meu marido, ele comentou, na verdade ele me mostrou um gráfico, que se eu achar, vou colocar aqui na tela, explicando essa questão de quando um homem casado está bem dentro de casa, o quanto que aumentava o faturamento da empresa versus aquele que ou é solteiro ou não está bem no relacionamento, não está bem. Que interessante. É real. E daí vem uma mensagem
Como é que está seu funcionário em casa? Você só está se preocupando com ele na empresa. Precisa de um RH que trabalhe isso. Um RH com amor, um RH que converse, um RH que faça ferramentas, que traga... Por que a gente está da família, do funcionário para Boa Luz? A gente faz isso uma vez por mês. Para entender as relações deles com a família, com a esposa, com os filhos, como é... Enfim, a gente avalia quando ele está lá. Porque os outros funcionários vão acompanhando. Fulano veio aqui com a esposa, se divertiram e tal. Então, entendendo que isso vai estar bom, o resultado vai estar melhor. Não tem dúvida nenhuma. Se isso não está bom... A gente tem um funcionário que nunca tirou férias na Boa Luz, né? A gente teve que fazer Não fale isso para a advogada trabalhista, que senão ela tem um infarto aqui. Ele mora na Boa Luz, né? Ele faz parte da Boa Luz. A gente tem funcionários que às vezes moram na empresa. E a gente fez um trabalho forte para dizer assim, você vai tirar férias. Agora e você vai experimentar o que é tirar férias. Porque nós aqui queremos que você tire férias. Porque tudo aqui hoje funciona. Não tenha medo. Você trabalhou para isso. O seu time vai entregar o resultado, você precisa confiar nele e vai dar certo. E deu certo, com um trabalho assim gigantesco, psicológico sobre isso. As pessoas viram ele pela primeira vez de bermuda e desfrutando de um dia que ele nunca desfrutava assim, recebendo a família lá. E aí eu perguntei, como foi a sua ausência? Foi tudo bem? Deu tudo certo, a empresa funcionou. Você entendeu que precisa de que você saia. Ao mesmo tempo tem pessoas com medo disso, né? Tem pessoas que acham que vão ser trocadas ou que vão embora, vão ser demitidas. Eu tenho empresas que não querem tirar porque tem medo as gerências, de quando voltar. Muito medo. E mais ainda, aí uma coisa que eu posso dizer mesmo, porque já vivi também. A mulher quando passa pela gestação. Porque são muitos meses, porque ainda um gerente ou uma gerente que vai tirar de férias são 30 dias, às vezes até menos, né? 20 e tal. Mas a maternidade, ela te deixa off ali por algum tempo. Porém, no entanto, quando você volta também, diga aí, mulherada que é mãe, profissional, a gente volta com muita força, porque a gente percebe que é possível sobreviver sem dormir. Algo que a gente reclamava uma noite ou outra e depois a gente percebe. E o bom profissional, se ele está fazendo o trabalho dele, se ele está com medo de acharem que ele não precisava dele, então ele não é um bom profissional. Eu acho que tem que sentir sim a falta daquele profissional, porque ele faz diferente, ele faz de uma maneira extraordinária. Esse é um caso, ele é extraordinário. Mas vinha muito da crença dele. Ele vivia numa crença que ele não poderia sair. Porque lá atrás, no histórico dele, nunca teve time nem equipe. Nunca teve processo nem organização. Nunca teve uma liderança que montou... Nunca funcionava sem ele. Não. Então realmente não funcionava. Era na força do braço e o braço tinha que estar tenso o tempo inteiro. E isso foi um teste muito interessante para mim em falar, tá vendo que funciona? Então os times foram bem estruturados. Aqui tá bom. Isso é um porque é bem complexo funcionar sem ele, porque foi feito em cima dele. Que deu certo. A gente foi tirando as coisas aos poucos. Quando eu vi o processo, falei, não dá para ficar em cima dessa pessoa só. É muito frágil. E é isso que a gente fala. Funciona a empresa sem você, eu só passo na Boa Luz 1 dia, 2 dias na semana e olhe lá todo esse tempo que eu tô lá. Sim. Eu vou quando precisa, mas eu tô o tempo inteiro controlando, mas eu não tô lá fisicamente. Sim. Eu tô com a obra agora em Piranhas, tocando lá 2 anos, impecável, graças a Deus, em ordem. Vou lá uma vez no mês, olha lá. Tem o empreendimento B. Barreto. Ou seja, processo, time, pessoas vão te dar liberdade de ter múltiplos negócios e de ter qualidade de vida. Porque senão também não tem sentido nenhum se você fica escravo da relação. Cara. Você não vai expandir. Se expandir vai ser com um sofrimento, uma dor muito grande, você vai pagar algum preço em algum ponto, na família, no relacionamento, na saúde. Quem me acompanha sabe que eu treino com muita regularidade, bastante, viajo, durmo. Você não para, quem acompanha você pela rede social cansa de ver. E muita gente fala assim, cara, você tá com muita coisa. Eu falei, não, eu tô com tempo, quer tomar um café? Outro dia arruma tempo aqui, pessoa, pra vir aqui, quer fazer o podcast. Eu falei o quê? Você quer fazer o podcast? Eu falei, pode ser depois de amanhã? Exatamente. Eu não falei que não tinha tempo. Perfeito. Eu faço minha agenda todo domingo. É o dia que eu monto minha agenda da semana. Então eu sei exatamente a minha agenda. Tá tranquilo, eu sei minha agenda. Tem tempo para tudo. Se não tem, tem uma coisa errada. Se tá muito sem tempo, cuidado. Tem alguma coisa errada.
É minha única certeza hoje, quando eu vejo a quantidade de coisas que eu faço, comparo com outras pessoas que não conseguem fazer nem 10% e só vivem ocupadas, eu digo, tem alguma coisa errada do que você está fazendo. Porque eu estou aprendendo a descansar mais, estou aprendendo a confiar mais, tirar o nível de ansiedade, conseguindo 3 vezes o resultado que eu tive ano passado, esse ano. Estou com o triplo do resultado em empresa, em negócios, em desenvolvimento e estou com tempo. Viajei com a esposa, saio com os amigos, saio de barco, enfim. Então, veja, tem alguma coisa errada nesse cara que fala que não tem tempo. Você não tem tempo, meu irmão. Tá errado. Você veio na vida para ter tempo, para ser próspero. Você não está sabendo gerir o seu tempo. Tem uma crença sua aí te limitando em alguma coisa que você precisa se libertar dela para você se encontrar. Hoje eu me encontrei. Sábado, 3 horas da manhã, eu tô na montanha. 3 horas da manhã. Gente, ele ainda é legendário, então, viu? Legendário aí. O Sergipe vai receber agora em novembro os legendários. Já abre a pista. E 4 da tarde eu tô dando uma palestra. No mesmo dia que 3 da manhã eu tô na montanha. Perfeito. Então, tá tudo certo. Um super dia produtivo, um super sábado produtivo, os negócios vão estar funcionando. E é a hora que você fala, aqui é um caminho bom, porque ano que vem eu faço 50. E aí você começa a virar uma chavezinha, cara, já passei do meio do caminho. Aí eu começo a perguntar, que meio do caminho? Porque isso eu comecei a entender agora só como funcionar. Eu só comecei a ter tempo agora. Agora que eu entendi o jogo, agora que eu consigo fazer muito mais coisa em 1 ano, o que eu não fiz em 10. Então agora, na verdade, eu tenho muito mais tempo do que quando eu tinha 40, do que quando eu tinha 30. 1 aos 50. Porque eu consigo acelerar. O que é que eu tenho que cuidar? Da saúde. Então meu foco total passou a ser saúde. Porque sem essa base, todo o resto não existe. Desestrutura todo o resto. Todo mundo fala, como é que você disciplina? Cara, eu sou movido por algo muito forte. Muito além do doce, ou muito além da preguiça, ou muito além do sorvete. Eu sou movido por algo muito maior. Porque agora eu sei que eu posso ter muito mais vida, muito mais qualidade, muito mais desenvolvimento, fazer muito mais coisas do que eu fiz até agora. Porque eu aprendi a jogar o jogo do tempo, aprendi a jogar o jogo da disciplina, o jogo do propósito. O que é que você faz? Você vai fazer o quê? Para não ficar se desviando, cheio de distração, indo, fazendo coisa que não se fazia, fazendo coisa que me fez perder tanto tempo. Mas como era um fazedor nato, eu fazia. Executor, fazedor. Só que era só fazer e não ser. Exato. Então minha pirâmide mudou. Hoje eu procuro ser mais do que fazer. É gostoso, porque agora tem algo preenchido que ficava sempre vazio, apesar de fazer muito. E me trouxe performance empresarial, me trouxe performance de liderança, me trouxe uma relação melhor em casa, uma relação com minha família, com meus amigos, novos amigos, novíssimos amigos. Que gostoso fazer amizade nova e sempre. E com outra qualidade, eu amigos adoro. Assim, que estão alinhados com a nova versão. Com a sua nova versão. Porque a antiga versão é difícil explicar aos amigos antigos que ela não existe mais. Exato. Então é um desafio também. Quem quer mudar, quem fez um processo muito grande como eu fiz e venham fazendo cada vez mais, não dá mais para estar naquele lugar com aquelas pessoas e tá tudo bem, tá tudo certo. Porque agora eu entendi o jogo. Agora eu entendi onde eu quero chegar. E agora eu sei que eu vou chegar. Eu já sei que eu vou chegar. Antes eu não tinha nem noção se eu ia chegar e como eu ia chegar. Hoje eu sei que eu vou chegar, quando eu vou chegar e como eu vou chegar. Acho que isso é uma mudança absurda em todos os aspectos. Daí agora eu sei selecionar o que eu quero. Eu não tenho medo de nenhum desafio. Porque ele chega e eu identifico. Esse tá bom, esse eu vou, tá tudo certo. Esse não, tá tudo bem. Eu não tenho mais esses medos. Isso é muito novo. Isso é muito recente. Depois de uma jornada muito longa de muita coisa. Sim, mas você sabe que existe um motivo, né? Para Deus determinar dessa forma a gente chegar nessa faixa de idade. Aí sim entender tudo. Porque você já pensou se a gente lá com 15... 20... Não ia dar certo. Não ia dar certo, né? Tinha que passar pela forja. Exato. Tinha que passar pela fornalha. Tinha que entrar na forma. É isso mesmo. Tinha que ser moldado. A gente faz isso. Senhores e senhoras, que aula, hein? Que aula de gestão, de liderança e de vida. É muito gostoso escutar Fábio. E eu falo isso para ele desde que aí os nossos caminhos profissionais se encontraram.
ele sempre foi uma pessoa que talvez nem saiba, mas ele me motivou muito a ter dado uma mudada, inclusive, na minha carreira. Ele sempre... Por escutá-lo, ele me incentivava. Vocês nem têm noção. Então, para mim, assim, realmente ter ele aqui no nosso terceiro episódio, o primeiro homem, inclusive, até agora eu entrevistei duas mulheres, uma empresária e uma advogada. E quando eu pensei no primeiro homem com essa visão empresarial, com certeza foi você que veio na minha mente. Então, obrigado, eu queria doutora. Agradecer do fundo do meu coração, agradecer pelo que você fez por Sergipe. Digo isso, você sabe que eu não sou naturalmente daqui, mas assim me considero, e assim a Assembleia também me considerou, então, né? Tá tudo certo. Então eu sou sergipana mesmo. E te desejar, Fábio, sucesso, mas não porque eu preciso te desejar, porque o seu sucesso você faz. Você já explicou, inclusive, o passo a passo, com a sua disciplina, com a sua perseverança. E, acima de tudo, eu acho que nesse episódio ficou muito claro a sua humildade de aprender. E, de fato, o líder, o gestor que eu conheci no ano passado, é muito diferente do homem que está aqui na minha frente nesse momento. Com certeza. E isso que é o melhor. Você não ficar preso em amarras, em estereótipos, em cápsulas. Vamos evoluir, e sempre. Não é mesmo? Muito obrigada mesmo. Obrigado aí pela oportunidade de bater esse papo. Eu, quando eu estava vindo de ontem para hoje, eu falei, eu precisava usar esse canal para deixar uma mensagem. E a mensagem é para o empresário sergipano, principalmente para os construtores, e dizer para eles, o maior potencial desse estado, dessa cidade, tão atrás de turismo, tão atrás de muita coisa, é a qualidade de vida dessa cidade. Com certeza. É a única capital do estado e uma capital litorânea que entrega segurança, bem-estar, uma orla grande. Não tem congestionamento nem trânsito, que todo mundo vive hoje no seu dia a dia, e todo o mundo está procurando algo chamado qualidade de vida. Se isso for colocado nas campanhas, se isso for realmente trabalhado de verdade nos produtos, se a cidade entender que várias áreas precisam trazer qualidade de vida, Sergipe, Aracaju principalmente, será uma grande capital imobiliária, será um grande destino imobiliário, porque as pessoas estão cada vez mais procurando qualidade de vida. Se sentar hoje aqui em Aracaju, numa mesa com pessoas de fora e perguntar por que você veio morar aqui, ninguém vai falar que foi oportunidade de emprego, ninguém vai falar que foi potencial econômico, todo mundo vai responder uma única coisa: eu vi um lugar com qualidade de vida para criar meus filhos ou para viver bem. Eu estou aqui para validar o que você está falando. Eu faço essa pesquisa o tempo inteiro e eu não vejo isso em campanha nenhuma. Verdade. Sobre o quanto é bom morar em Sergipe e em Aracaju. Eu falo isso no interior porque eu, modéstia à parte, conheço boa parte dos 40, 50, 60 municípios do estado, rodo, já morei, já convivi em alguns, praticamente em Tobias, é uma moradia, toda semana eu estou lá. Você tem uma qualidade de vida, uma segurança na média das cidades que você não tem em outras cidades de outros estados. Uma proximidade com a capital, uma proximidade com o lazer, tudo é rápido, tudo é fácil, uma praia é 20, 30 minutos, eu estou em minha casa, em 1 hora eu estou pescando um robalo com meu amigo Marcos Seabra, e digo a ele, meu irmão, isso aqui não tem em nenhum lugar do Brasil, e as pessoas precisam entender que os produtos imobiliários precisam falar de qualidade de vida, assim você vai trazer um público de fora, de outros estados, para começar a comprar imóvel, como tem muita gente na Barra dos Coqueiros, que compra casa lá, porque vem passear em Aracaju, se encanta e vai lá e compra um imóvel. Então, deixo essa mensagem para vocês, atuo na área imobiliária, tenho parceiros na área imobiliária, mas o sergipano, o empresário sergipano, da construção civil, senhores, os senhores têm um oceano azul, os senhores têm uma grande oportunidade de desenvolver a parte imobiliária dessa cidade. Não tenham medo, quebrem suas crenças limitantes, que nós somos pobres, pequenos, não somos uma potência disponível que não aconteceu ainda, foi a única capital do estado do Brasil, dos estados brasileiros que não aconteceu ainda. Então está na hora de fazer acontecer. É a hora. Eu acredito que em 3 anos, 4 anos, no máximo, essa cidade, como é que ela é pobre, está fazendo uma ponte de 1,1 bilhão, não é pobre. Tem que tirar essa coisa da cabeça. Vocês foram
por alguma forma, na história, colocados isso na cabeça de vocês, por serem pequenos, por estarem entre 2 estados ou cidades maiores, nós ficamos hoje num nicho de oportunidade. Desenvolva essa cidade, eu estou aqui para isso, estou à disposição, estou aqui com toda a minha energia, estou novinho ainda, tenho um foco na missão e consigo fazer muita coisa. E eu estou com tempo e estou com a agenda livre ainda. Viu? Aproveitem, me contratem para fazer assessoria preventiva. E o advogado está aqui, já está tudo certo. Então a gente já tem um pacote. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês. Me sigam também nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, Isabela Hollenberg ou @Bela Hollenberg, tanto Bela como Hollenberg com 2 L's. Outros episódios como esses, que a gente acabou de gravar aqui com o Fábio, você também encontra no meu canal do YouTube. Até a próxima, pessoal!